Olá, graça e paz. Já faz um tempo que estamos estudando o livro de Salmos, esse maravilhoso inário da nação de Israel. A maioria dos salmos foram compostos por Davi, nas suas experiências, nas suas andanças, nas suas vitórias, nos seus fracassos. Mas também temos salmos escritos por Moisés, por Asaf, salmos que nós não sabemos quem escreveu. Nós tivemos os últimos estudos, salmos que fizeram parte de um momento difícil na vida de Davi. Um momento de pecado, um momento de punição, de disciplina, de restauração. Mas esses salmos refletiram então o quanto ele deixou seu coração ser seduzido, mas também como ele confiou e voltou-se para Deus e teve a sua vida restaurada e aprendeu muito a respeito da pessoa de Deus. Ele reconheceu o quanto Deus era na sua vida, o quanto Deus era presente, o quanto Deus era soberano e o quanto Deus era misericordioso, gracioso, mas também queria o bem, o bom para Davi. Hoje nós vamos estudar o Salmo 34. Então, os últimos dois salmos que estudamos, o Salmo 32 falava a respeito do prazer que Davi teve de ter aquele alívio da disciplina de Deus, de ter saído daquele momento onde Deus oprimiu ele por causa do seu pecado, e ele pôde desfrutar então da graça de Deus através de se arrepender, de confessar e ter a sua vida renovada. O Salmo 33, então, Davi mostra para nós que Deus nos salva das ilusões. O problema de Davi é que ele acreditou em ilusões, que ele podia ter um grande exército, então ele seria imbatível. Então o coração dele foi seduzido por essa ilusão. E Davi retrata para nós que quando nos apegamos a Deus, quando seguimos a Deus, conhecemos a Ele, a Sua palavra, Deus nos socorre, Deus nos ajuda a entender que algumas buscas que nós fazemos, alguns investimentos que nós fazemos, é pura ilusão. Viver independentemente de Deus é uma pura ilusão. Então, quando nos apegamos a Deus, Deus nos salva, Deus abre os nossos olhos, ilumina nossa mente para que a gente se divorcie dessas ilusões que nos atraem. Hoje nós vamos estudar uma outra época de Davi. Saul está muito enciumado, está perseguindo ele, então ele foge assim de uma forma veloz. Ele passa ali aonde estava Aimeleque, que era um sacerdote. Ele pega a espada de Golias e continua a sua fuga e vai até a cidade de Gate, onde havia o rei Aquis. E quando ele está lá, os soldados que olham para Davi reconhecem Davi, porque Davi tinha feito várias guerras e Davi tinha uma glória, uma honra pelo seu sucesso diante do Senhor, por ter lutado por Saul. Então aquelas pessoas, aqueles soldados, aqueles homens de Aquis começaram a falar: puxa, mas esse homem não é aquele homem que é o rei Davi, que falam que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Não é esse homem aqui? O que ele está fazendo aqui? Então Davi percebeu o perigo que ele estava correndo, então ele começou a arranhar as paredes, as portas, e começou a babar a baba, assim, a sua saliva começou a ser derramada assim pela sua barba. E então o pessoal: não pode ser Davi, esse aqui é um louco. Até o rei Aquis falou: puxa, mas já não basta tanto loucos aqui, vocês trazem mais um louco para mim aqui. Então Davi foge dali porque ele sabia que estava correndo perigo. Então ele se refugia numa caverna, a caverna de Adulão. Uma caverna grande, e ali ele está fugindo, porque fugindo de Davi, em cada lugar que ele vai, a situação está um pouco ainda pior. O próprio Saul, depois ficou sabendo que Aimeleque tinha dado a espada de Golias para Davi, mata todos os sacerdotes, e só um sobreviveu e vai se encontrar com Davi. Então o caminho de Davi, essa jornada de Davi, ele vai para cá, vai para lá, mas tudo piora. Algumas vezes a gente sente isso na nossa vida também. A gente quer fugir de um problema, queremos sobreviver, ou estamos enfrentando uma dificuldade
e escapamos dessa dificuldade, mas parece que caímos numa outra muito mais rapidamente. Parece que, e mesmo sem termos culpa, mesmo sem ter responsabilidade daquilo, ou porque a vida é assim, a trajetória humana é assim, ou porque pessoas querem ver o nosso mal, querem fazer o mal para nós e não aliviam, não tem misericórdia, não tem graça, mesmo quando nós passamos por problemas. Nós estamos vivendo um momento na sociedade de muito sofrimento. Quando você supera um trauma, supera uma dificuldade, um problema que você enfrentou, imediatamente parece que surge uma outra, maior, mais forte, mais preocupante. Há várias vezes na vida nós vamos enfrentar esse tipo de situações. E Davi, então, no momento que ele esteve nessa caverna, na caverna de Adulão, ele compõe o Salmo 34 e também o Salmo 56, que nós vamos ver posteriormente. Mas ao compor esse salmo, ele tem duas partes. A primeira é um convite para nós louvarmos a Deus juntamente com Ele, por causa daquilo que Deus é. Então é um cântico e ao mesmo tempo um testemunho. Davi está testemunhando. Testemunho na nossa vida é algo que nós devemos fazer. É algo que é muito bom, mas também é muito perigoso. Quando não conhecemos a palavra de Deus e quando não conhecemos a pessoa de Deus, a revelação progressiva de Deus, não conhecemos a Jesus, não conhecemos as doutrinas básicas da fé cristã de forma simples, não de forma extremamente profunda, mas aquilo que é básico, nós podemos dar um testemunho perigoso, porque poderemos transmitir para outras pessoas ideias erradas a respeito de quem Deus é, de quem é o homem e como que o homem se relaciona com Deus e o que está diante de nós daqui para frente. Então Davi, ele é uma pessoa que tem muito cuidado com isso, porque ao cantar e ao mesmo tempo transformar esse cântico num testemunho pessoal do cuidado de Deus, ele tem muito cuidado para revelar e para falar aquilo que realmente Deus é. E depois disso, na segunda parte, Davi então vai fazer um convite para nós. Venham, eu vou então ensinar a cada um de vocês como ter uma vida de prosperidade diante de Deus, como ter uma vida de sabedoria. Não é aquela prosperidade financeira que muitas pessoas prometem aí, mas é aquela vida de presença diária e constante do cuidado de Deus na nossa vida. É a certeza que Deus está andando conosco, apesar de estarmos passando por problemas. Então Davi faz um convite. Primeiro ele canta, ele testemunha, e depois ele faz um convite para nós aprendermos com ele, por causa daquilo que ele tem aprendido com Deus. Vamos então caminhar nesses salmos, e ao caminhar nesses salmos nós vamos ver essa ideia. O cântico e o testemunho da caverna ensinam sabedoria. Esse é o propósito, esse é o tema e o alvo do Salmo 34. Vamos ver então no versículo 1 como Davi vai cantar e vai dar o seu testemunho. Primeiro ele vai falar que Deus merece o nosso louvor. Então ele já joga para nós aqui o fato de que por ele ter sobrevivido, por ele ter vencido tantas batalhas, Davi, não era o merecedor de todo louvor. Nós falamos muito sobre Davi, falamos o que ele faz, como ele nos ajuda a entendermos Deus, mas a pessoa que recebe todo louvor é e sempre deve ser a pessoa de Deus. Então Davi convida a mim e a você para olhar para as nossas vitórias e louvarmos a Deus, não a minha sabedoria, não a minha inteligência, não a minha esperteza, não, é louvar sempre a Deus. Então ele fala assim: louvarei o Senhor em todo tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, não nos meus atos, não na minha sabedoria, não nos meus amigos, eu vou sempre a gloriar no Senhor. É isso que Davi aprendeu. Que todos os humildes se alegrem. O que é humilde aqui? Não é uma pessoa simples, não é uma pessoa pobre, não é uma pessoa que não tem estudo. Humilde é aquele que não busca direitos para si, não reivindica direito de honra, de dignidade, de glória para si.
Ele abriu mão disso. Humilde é aquele que abre mão. Então Davi fala que todos os humildes se alegrem. Venham ao convite de Davi aqui. Proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Então é um testemunho que Davi está dando, é um cântico que ele está fazendo e ele está nos chamando a louvarmos a Deus, a engrandecermos a Deus. A pergunta que fica aqui é por que Davi chegou a essas conclusões? De ter esse entusiasmo de me convidar, de convidar a você para nós juntos estarmos adorando ao Senhor. Esse é um convite daqueles que conhecem a Deus. Esse é o prazer daqueles que conhecem a Deus, porque eles não querem louvar a Deus sozinho, eles não querem cultuar a Deus sozinho, eles querem cultuar em comunidade, eles querem abraçar, dançar, pular juntos e soltar a sua voz com altos brados. Porque é muito gostoso quando você está no seu carro, viajando, você está cantando, falando alto, no banheiro, no quarto, na sua casa. Mas não tem algo melhor do que quando o povo de Deus está junto louvando ao Senhor. A família de Deus, os filhos de Deus, os que temem ao Senhor, os justos, os servos do Senhor. Não existe algo incomparável a isso. Tanto na perspectiva de Deus, é o que Deus ama. Ver os filhos ao redor da mesa, da sua mesa, da mesa de Deus, louvando a Ele, juntos, com o mesmo tom, com o mesmo sorriso, com a mesma felicidade por estar ali juntos. Como nós estamos passando por tempos difíceis, já quase 1 ano e meio, que nós estamos sendo impedidos de juntos estarmos louvando ao Senhor. Parece que o nosso coração, ele anseia por isso. Nós temos suprido, temos buscado recursos para suprir a nossa alma com outros meios, através de estudos da internet, contatos, mas nada é igual quando o povo de Deus se reúne em família para louvar ao Pai, em nome de Jesus. Então eu creio que em breve nós estaremos juntos. Então, ore por isso, anseie por isso e depois nunca mais perca uma oportunidade. Não troque esse prazer por qualquer outra coisa, nem por uma dor de cabeça, por uma canseira, pois Deus vai nos renovar sempre. Então, Davi faz esse convite, esse é o testemunho que ele faz para nós. E aí, por que ele faz isso? Ele fala, pela experiência que ele teve, é que Deus nunca decepciona. Eu posso decepcionar você, você pode me decepcionar, mas Deus não. Um médico, um especialista pode nos decepcionar, onde nós buscamos socorro, até os nossos animais, até um cachorro, né, que é o nosso melhor amigo, pode nos decepcionar. E um dia ele vai morrer. Mas para Davi, ele louva ao Senhor, ele convida nós a louvarmos a Ele, porque Deus nunca nos decepciona. Veja só o que Davi escreve aqui. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto dele não haverá sombra. No rosto dos que buscam o Senhor, no rosto deles não haverá sombra de decepção. É um texto assustador, porque eu creio que você já passou por decepção com Deus. Você já pediu alguma coisa e não aconteceu. Que você já foi até o Senhor perguntando para Ele, por que isso aconteceu comigo? E o seu coração está decepcionado com Deus. O problema para nós é que o grande inimigo nosso é o tempo. Nós estamos numa trajetória de vida. E Deus tem o seu tempo na forma certa, no momento certo. Está tudo planejado e decretado. As promessas que foram feitas a homens no Antigo Testamento demoraram, em alguns casos, 1400 anos para acontecerem. Eles tiveram um vislumbre do que ia acontecer, alguns tiveram visão do que ia acontecer. O caso de Isaías teve uma visão a respeito de Jesus se oferecendo como sacrifício para nos salvar, eliminar
a nossa condenação eterna. Abraão teve um vislumbre de Jesus, mas ele não viu em vida aqui a promessa se cumprir. Então pode ser que até alguns momentos eles passaram por um sentimento pequeno de decepção. Nós vemos no livro de Apocalipse almas que que foram mortas durante a tribulação, que estão debaixo do altar, olhando para o tabernáculo onde que Deus, a morada de Deus, lá no céu, e vendo o mal se alastrando, o mal tendo tanto poder sobre a terra, e eles estão ali clamando, como se estivessem um pouco decepcionados com Deus. Mas eles ainda renovam que eles confiam que Deus tem o seu tempo e a sua forma. E o último hino a ser cantado no livro de Apocalipse é: grandes são as tuas obras, justos e verdadeiros os seus caminhos. Então Deus, em muitos momentos na nossa vida, Ele vai realizar coisas que vão nos encantar, nós vamos ficar radiantes. E quando a gente conhece cada vez mais, apesar dos temores, apesar dos problemas, nós vamos perceber que Deus não nos decepciona. Jó teve uma vida assim. Ele perdeu família, fortuna, ele perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a sua fé. Ele tinha um relacionamento com Deus tão forte que as circunstâncias, as necessidades, o sofrimento não abalaram a sua confiança. Em nenhum momento ele chorou diante de Deus, mas ele não se decepcionou diante de Deus. Então o convite de Davi é para nós louvarmos a Ele, porque aqueles que temem ao Senhor ficarão radiantes, olharão para Ele e ficarão radiantes, e no rosto deles não haverá sombra de decepção. Então vamos louvar ao Senhor juntos. Vamos sempre entregar os nossos temores ao Senhor. É isso que Davi está nos convidando. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. Veja o que Davi fala: clamei ao Senhor em meu desespero. Davi enfrentou situações muito difíceis, de cancelamento, de isolamento, de infâmia e de perseguição, de perigos. E ele fala: clamei ao Senhor em meu desespero. E ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Uma coisa que nós temos que ver aqui é o cuidado de Deus com o interior de Davi. O que Davi está demonstrando aqui é que quando ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu, as situações externas não mudaram. Talvez até ficaram mais intensas, ficaram mais difíceis de serem enfrentadas. Mas Deus mudou o interior de Davi, o tornou mais inabalável, renovou a sua coragem, a sua força, a sua confiança de que Deus tinha um plano para ele, de que ele era um escolhido por Deus e Deus ia usar a vida dele para aquilo que Deus queria. Então, é muito importante nós entendermos isso. O Senhor é refúgio do nosso coração. Várias vezes Davi pede diante da maldade dos outros para que Deus o livrasse. Livrasse do quê? Não da maldade, mas livrasse o próprio coração de Davi de fazer igual aquelas pessoas maldosas. Então Deus cuida, Deus protege, Ele vem e coloca o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos na sua presença. Ele se torna refúgio, Ele cerca, Ele defende. E uma das palavras em Filipenses que fala que a paz de Deus seja com todos vós, isto guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A paz de Deus vai colocar uma muralha no nosso coração. Então os cães podem latir, as espadas podem fazer barulho, que estão quase querendo destruir, mas eu estou seguro. E a segurança é tão grande que, diante da possível morte que os inimigos podem causar para nós, nós agradeceremos, porque seremos promovidos mais rapidamente
a presença é um estado de glória diante de Deus. Então, o máximo que o inimigo das nossas almas e os inimigos de Deus, pessoas, seres humanos, podem fazer contra nós é destruir o nosso corpo. Mas a nossa alma estará, o nosso espírito estará seguro em Deus, porque Ele cerca e defende. Quem? Todos? Não. Somente aqueles que temem a Deus. É impossível alguém que vive uma vida zombando de Deus, ridicularizando Deus, desprezando a Deus, vivendo uma vida independente de toda a vontade de Deus, e aí pedir proteção para Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o caminho que nós estamos vivendo vai determinar o relacionamento que Deus vai ter conosco. Se é de proteção ou se é de afronta. E Davi continua ainda dizendo que Deus supre as nossas necessidades. A maior tentação que nós sofremos é quando as nossas necessidades faltam, não são supridas. Jesus foi tentado ali na cruz por 3 necessidades e principalmente do grande sofrimento que ele passaria, tendo a sensação de que Deus o desampararia lá na cruz. Satanás então tentou Jesus, tentando tirar ele daquele propósito, daquele caminho, daquele ministério, daquela missão que ele tinha, e usando as necessidades de Jesus, necessidade de sobreviver, de suprir a sua fome, da sua sede, necessidade de reinar, de ter o seu ministério ali diante do povo, mas por um caminho contrário. Davi então convida a nós: temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo do que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Sim, Deus já deu várias demonstrações no Antigo Testamento de como ele supriu necessidades físicas, comida principalmente, roupa, de pessoas que o temiam. Para o Novo Testamento, isso aqui toma uma dimensão muito maior. Com a vinda de Jesus Cristo, com o ministério de Jesus Cristo, Deus vai nos dar tudo aquilo que é de bom para nós, e aquilo que é de bom nunca nos faltará, que é a justiça de Cristo. Nós teremos uma vida abundante. Mesmo que tenhamos fome e sede, mas nós seremos saciados com a justiça de Jesus Cristo. Nada nos faltará para chegarmos e vivermos diante de Deus uma vida saudável, perfeita e eterna. A vinda de Jesus Cristo deu uma dimensão muito maior. Saiu simplesmente do prato de comida para algo ainda muito maior, que é a convivência eterna com Deus, o amor eterno com Deus. Então Davi fala que vamos louvar a Deus, porque Ele supre todas as nossas necessidades. E quando até em alguns momentos nós estivemos nos afastando de Deus, Deus supre as necessidades para que a gente volte para Ele. Ele usa de vara, de disciplina, de castigo, porque aquele que é filho não será será disciplinado por Deus. Se estamos em pecado e não estamos recebendo disciplina, é um sinal talvez de que a gente não é filho de Deus. Isso que o livro de Hebreus fala. Mas aquilo que é bom para nós sempre, nunca nos fará falta, até o fato de Deus nos corrigir, disciplinar ou mandar alguém nos exortar. Então, aquilo que Davi aprendeu foi que quando ele era exortado, ele agradecia a Deus, porque era um bem que Deus estava fazendo para ele. Quando alguém vir me exortar, eu devo agradecer a Deus, agradecer a pessoa por ela estar fazendo um bem para mim. Então nunca encare como inimigo alguém que venha te exortar e fazer você voltar ao caminho correto, ao caminho que Deus nos chamou para andarmos. E a segunda parte desse salmo, é a respeito de sabedoria. E a pergunta que faz então, que Davi vai responder, é: como eu então posso ter uma vida sábia? Davi deu o seu testemunho, que toda aquela pessoa que confia em Deus não ficará chateada com Deus, não se decepcionará com Deus.
E agora, como que eu posso então viver uma vida? Se todas aquelas promessas que Davi falou, aquelas experiências que ele teve, é porque é para os fiéis, é para aqueles que o temem, é para aqueles que o servem. Então Davi está falando, como que eu posso andar nesse caminho para ter essa graça de Deus? Então ele fala assim, a pergunta é como ter uma vida sábia, uma vida que agrade a Deus. E ele convida então no versículo 11, venham meus filhos e ouçam-me, eu os ensinarei a temer o Senhor. O testemunho de Davi é porque ele teve experiências de abandonar a Deus e ser corrigido, e aqui então ele vai nos ensinar como não precisar passar por essas situações ruins, essas disciplinas de Deus e ter uma vida de exemplo, uma vida boa, tranquila, de presença contínua no relacionamento com Deus. A pergunta que Davi fala é: quem quer sabedoria? O que é sabedoria? É viver a vida e chegar no fim não ter nada do que se arrepender. Ah, então significa que nunca cometeu erro? Não. O sábio é aquele que anda e quando ele percebe algum deslize, algum caminho, ele mesmo se arrepende, ele mesmo pede perdão, ele mesmo toma a iniciativa de reconciliar com pessoas e voltar a ter um relacionamento saudável com Deus. Então, ser sábio não significa alguém que não tem falhas, mas alguém que não deixa essas falhas permanecerem na sua vida, na vida dele. Já corrige e já se arrepende, já muda a sua trajetória. Então Davi dá 4 ideias aqui e mais outras ideias mais para frente. Ele vai no versículo 13 e fala assim: você quer sabedoria? Quem então deseja ter uma vida longa e próspera, uma vida perfeita e agradável a Deus? Então a pergunta é, a resposta de Davi, a primeira dica dele é: refreie a língua de falar maldades. Não fale mal dos outros. Não precisamos explicar o que seria isso. Como é fácil, o nosso coração está inclinado a isso. E Davi fala, refreie. Tiago fala que a língua é um instrumento bem pequeno que está na nossa boca, mas ela é comparada a uma fagulha, a uma pequena chama no palito de fósforo que pode colocar em chamas, destruir uma floresta enorme. Tiago fala que é como o leme de um navio, de um enorme navio, um pequeno leme lá atrás, que dá toda a direção para o navio. Ele também fala de um freio do cavalo, que coloca aquele freio e domina aquele animal forte e dá direção para esse animal. E a palavra que Davi usa aqui é refreio. Davi usava cavalos, ele entendia como os cavalos deveriam obedecer. Então, o que Davi está falando é: faça com que sua língua obedeça. Então, refreie, coloca freio na sua língua, coloque uma coisa que quando ela for fazer, puxe e machuque ela. Então, Davi fala: refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Então, maldades e mentiras aí, elas são sinônimas. Lábios e línguas são sinônimos aqui, isso é a nossa boca. Agora, a nossa boca vai falar, nossos lábios vão falar daquilo que está cheio o nosso coração. Então o problema não é simplesmente na língua, eu posso até cortar agora, não vou falar mais. Talvez ainda, mas o problema está lá no coração. Então, o que nós alimentamos no nosso coração vai sair pelos lábios, pela língua. Então invista no seu coração, coloque proteção no seu coração e na sua mente. E o que Davi fala, então, uma das consequências, uma das formas de a gente ter essas vitórias é: afaste do mal e faça o bem. Então, o mal moral, aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos injustos, aqueles pensamentos imorais, afaste-se disso, afaste de tudo aquilo que possa alimentar a sua mente e o seu coração. Música, livros, qualquer coisa de mídia que essas frases de efeito de vingança, de que você é o primeiro. Sabe essas frases de Facebook que a gente vê direto aí, que coloca assim: não, eu tenho que ser assim, eu tenho. E pessoas ainda que querem que gostam da gente, curte. Nós deveríamos repreender uns aos outros quando vemos frases que alimentam o mal no nosso coração. Então Davi fala: afaste-se do mal. Mas se nós nos afastarmos do mal,
vai ser uma vida chata e logo, logo voltaremos ao mal. Mas para se afastar do mal completamente, nós temos que fazer o bem. Então afaste-se do mal e comece a fazer o bem. Isto é, deixe as coisas do velho homem para trás e comece a praticar as coisas do novo homem em Cristo, fazendo o bem. E uma das formas é busque a paz e esforce-se por mantê-la. Então, sempre busque para que você e eu tenhamos paz com as pessoas e as pessoas tenham paz entre elas, e vamos fazer de tudo para que essa paz seja mantida. No último estudo, na sexta-feira, nós falamos de uma igreja, da igreja de Corinto. Quantas divisões aquela igreja tinha. E divisão numa igreja, numa família, é uma coisa muito séria e deve ser combatida e deve ser eliminada. Deve ser tratada de forma muito séria. Buscar a fonte que está produzindo as divisões e descobrirmos. E o remédio para as divisões é Cristo ser o cabeça. Toda vez que o nosso ego, o nosso eu fala forte, as nossas opiniões, nossas decisões falam mais fortes que a vontade de Deus no nosso meio, as divisões vão acontecer. Então Davi fala, você quer viver uma vida de sabedoria? Refreie a língua e os seus lábios, afaste do mal, faça o bem, busque a paz e esforce por mantê-la. Faça de tudo, lute por isso. Porque Deus age com justiça. Veja aqui o que Davi fala, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos aos seus clamores. Isto é, Deus age com justiça, de forma reta, ele não é injusto. Então aquela pessoa que foi declarada justa diante dele pela fé nele e em Cristo Jesus, é uma pessoa declarada justa. Então Deus está olhando para essas pessoas, cuidando como se fossem seus filhos. Agora, versículo 16. Porém, o Senhor volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. Então, nós temos ídolos da sociedade, mas que vivem uma vida degradante, impiedosa, zombadora, escarnecedora de Deus. E nós muitas vezes louvamos essas pessoas e seguimos elas como exemplo. Olha o perigo. Deus, ele faz diferença entre aquele que é justificado por causa da sua fé nele, da sua confiança, e daquela pessoa que é um escarnecedor, é um louco que quer viver uma vida seguindo um padrão contrário à palavra de Deus. Deus age com justiça, Deus é justo. Se ele não voltasse o rosto contra aqueles que praticam mal, então Deus seria injusto. Porque ele é santo, reto, e como que ele pode, então, cuidar de uma pessoa sem houver arrependimento? Deus, ele nos presenteia, aqueles que são justos, com a sua presença cuidadora. Voltando aqui a alguma coisa que a gente falou anteriormente, veja o versículo 17. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Não são pessoas infalíveis, que não erram, são perfeitas, não. Justos aqui é aqueles que buscam a justiça de Cristo, é aqueles que creem que somente Cristo pode salvar elas. E nós vamos encontrar pessoas aqui que tiveram um passado complicado, mas Deus as chamou para perto delas, e Deus mantém a sua presença cuidadora enquanto andarem nesse caminho. Então Deus fala assim, o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. Então é justos e de coração quebrantado. O que é coração quebrantado? É aquela pessoa que olha para si e o espírito está oprimido. Porque a pessoa reconhece que é pecadora, reconhece o quanto fez de errado, o quanto era escarnecedora, o quanto é zombadora, e clama pelo perdão e pela graça. Não chega diante de Deus negociando com Deus. É dessas pessoas que Deus se agrada. Por isso que quando clamam por socorro, Deus ouve. E Deus livra de todas as suas angústias. Olha novamente aqui.
Deus cuida do interior, nem sempre das lutas externas. Os inimigos vão continuar talvez querendo destruir e falando mal, mas Deus vai nos dar força, energia para lutarmos, para permanecermos firmes na confiança que temos com Ele, porque Ele nos livra do nosso interior problemático, das nossas angústias. Versículo 19: o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. As dificuldades não vão destruir o justo internamente. O problema maior do ser humano são os seus pensamentos e os seus sentimentos. Para o justo, Deus muitas vezes não vai renovar as dificuldades, Ele vai permitir que as dificuldades até aumentem, mas Ele vai cuidar do interior do coração, vai livrar o justo do mal que está dentro dele mesmo. Versículo 20, aqui Davi fala da semeadura e colheita. Aquilo que semeamos, vamos colher, por causa da justiça de Deus, porque Deus age com justiça e Ele é justo. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Aqui tem uma profecia a respeito de Jesus. Nenhum dos seus ossos, ele ficou desconjuntado, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. Isto é, a integridade, nada destruirá a integridade do justo. Versículo 21. A calamidade certamente destruirá os perversos. Porque é aquilo que eles querem. Eles querem viver uma vida irregular diante de Deus, não se arrependem, são obstinados, combatem a Deus, perseguem o justo, o povo de Deus, perseguem a Deus, querem viver uma vida independente de Deus, longe de Deus, negam a existência de Deus. O que mais sobra para eles? Lugares aonde Deus não está. E aonde Deus não está, nós corremos grandes perigos, porque a própria natureza será contra nós. Então a calamidade, o mal punitivo, quando vier, criado por Deus, quando vier, certamente os destruirá, porque Deus não estará ali para os libertar, para os proteger. E os que odeiam o justo serão castigados. Essa é a certeza que Davi tem. Por isso que ele se arrepende, por causa desse medo de estar longe de Deus. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Davi nem imaginava direito como que Deus faria essas verdades acontecerem. Então, quando Deus enviou o seu Filho Jesus e despejou toda a sua ira contra o nosso pecado na pessoa de Jesus, então essa verdade do Salmo 22 passou a ser real. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Nós temos dois caminhos que o homem tem que escolher. Existe o caminho do perigo, da calamidade, e o caminho da segurança e do refúgio em Deus. Deus, ele vai nos tratar de acordo com o caminho que nós estamos andando. Se reconhecemos nosso pecado, confessamos, nos arrependemos e cremos em Cristo, nós estamos andando no caminho da justiça, da verdade. Nesse caminho, Deus nos protegerá. Se estamos caminhando numa vida independente de Deus, para esse caminho vai acontecer a calamidade, o mal punitivo, a condenação eterna. Deus é justo. Agora, o maior perigo é quando cremos em Deus e ainda queremos viver uma vida como se não crêssemos em Deus. Então a disciplina de Deus virá de forma muito forte, antecipada, para nos trazer de volta a andarmos no caminho dele. Agora, alguns que andam afastados de Deus podem, nessa vida, até terem sucesso, riqueza, fama, mas o que os espera é uma calamidade. E quando chegar essa calamidade, não haverá socorro, por mais que clamem a Deus. Nós vimos hoje esse cântico e esse testemunho de Davi, mostrando o quanto Deus foi importante diante das
das fugas dele. Quando ele fugia de um mal, um outro mal acontecia para ele, até que ele chegou na caverna de Adulão. Mais para frente nós vamos ver que até na caverna de Adulão, Saul vai entrar e não perceber Davi ali dentro. E Saul vai fazer as suas necessidades biológicas. E Davi teve oportunidade de matar Saul, mas Deus livrou o coração de Davi de se vingar de Saul. E Davi provou para Saul que a vida de Saul estava nas suas mãos, mas ele não era da mesma laia de Saul. Davi cortou um pedacinho da túnica de Saul. E depois que Davi está longe de Saul, Davi mostra para Saul: eis aqui, eu tive a sua vida, eu não quero fazer mal, eu não entendo por que você me odeia dessa forma. E Deus livrou, salvou Davi de não ser uma pessoa igual a Saul, porque ele já cria, ele confiava, e ele sabia que Deus iria livrar ele de todas as suas dificuldades. Então nós vemos o cântico e o testemunho de Davi, e esse cântico nos ensina sabedoria, como ter uma vida que agrada a Deus, e principalmente da semeadura e da colheita. Essa é a vida que, quando nós pensamos nela, podemos então caminhar de forma edificante e sábia e livre do mal. Algumas palavras, alguns pensamentos que a gente poderia ainda refletir. Nossas maiores batalhas acontecem nos pensamentos e sentimentos. E é aqui que Deus quer nos ajudar. Então, decorar versículos, ouvir música boa, ouvir mensagens bíblicas, ler livros bons, nos ajudam a vencer as maiores dificuldades nossas. Principalmente quando temos a tentação de nos decepcionar com Deus. Aquele que fortalece o seu coração e depende de Deus, e tem a presença de Deus na sua vida, anda no caminho da justiça, não se decepciona com Deus. E as batalhas, essas batalhas que acontecem no nosso pensamento e no nosso coração, são vencidas. O tratamento de Deus para conosco é definido pelo caminho que estamos andando. Se estamos andando no caminho de justiça, Deus vai nos tratar como seus filhos. Se estamos andando no caminho de injustiça, de maldade, nós vamos receber a mesma colheita, pois estamos semeando de forma diferente. O Senhor sabe como ninguém como transformar nossas desgraças em vida abundante e cheia de graça. Algumas vezes não queremos enfrentar dificuldades, mas as dificuldades, as provações, nos ajudam a sermos mais fortes e principalmente a conhecermos a Deus. E quando conhecemos a Deus nesses momentos, a nossa vida se transforma em uma vida abundante e cheia de graça. E como Davi passou por aquelas experiências e hoje pôde trazer para nós as verdades a respeito de Deus e nos dar orientação para ter uma vida de sabedoria, nós seremos assim para outras pessoas. Nós daremos direção para outras pessoas. Nós seremos ministros de graça na vida das outras pessoas que estão tentando viver uma vida boa, de sucesso, de fama, enquanto aqui somente. Mas não percebem que vão ter que prestar contas a um Deus santo e justo. Que bom que a maior parte das pessoas que eu conheço enfrentam essas dificuldades com a presença e com a graça do nosso Deus. Meu desejo, o nosso desejo, é que eu e você possamos ser bênçãos na vida das outras pessoas, como Davi foi na nossa hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E se você está se livrando de uma dificuldade, caindo numa outra, não desista. Não existe decepção quando andamos com Deus. E quando olhamos para Ele, os nossos rostos ficam radiantes. Olhe para Jesus, olhe para Deus. Amém? Senhor, muito obrigado por esse salmo de Davi, pela preocupação que ele teve de que nós podemos ter uma vida livre das dificuldades, nosso coração pode ser protegido e ser agraciado com a paz que somente vem de Deus. Muito obrigado, nos fortalece
nos dê força, nos renove nossa confiança, pois em Ti nunca haverá nenhuma decepção. E todas as vezes que olhamos para Ti, os nossos rostos ficarão radiantes, porque em Ti vamos encontrar misericórdia, graça, bondade, vida abundante e uma eternidade na Tua presença. Contigo, nós temos uma presença curadora, uma presença abençoadora. Muito obrigado por todos os meus irmãos, por aqueles que passam dificuldade, fortalece, trabalha e luta essa batalha que cada um de nós temos no nosso interior, que nós não sejamos fracos e inclinados ao mal. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Amém?